Você sabia que o Brasil é o segundo país que mais consome antidepressivos? E olha, isso não é coincidência não. As empresas estão sim no centro dessa crise silenciosa. Se você não se preocupar com isso e não compreender que agora está enfiado para você essa responsabilidade. Não adianta você chegar na reunião de diretoria e falar, nós sofremos uma fiscalização, um processo judicial, ou o sindicato veio aqui, por causa daquela historinha lá de psicossocial. Cara, se você não percebe, você é um futuro cliente meu. A tal da NR1, aquela norma que obriga as empresas a medir esse risco psicossocial, foi adiada, mas não esquecida. A partir de maio do ano que vem, ninguém escapa. E o problema é que quase ninguém sabe exatamente como fazer isso na prática, como aplicar a NR1 na prática. Enquanto isso, o burnout já foi oficialmente reconhecido como doença do trabalho, o que significa que, além do afastamento, o colaborador ganha estabilidade, direito à reintegração e abre espaço para indenização que podem facilmente passar de R$500 mil. O empregado sabe exatamente qual é o papel dele na empresa? Esta é uma pergunta que estão dizendo que esta pergunta causa estresse. O fato é que o ambiente de trabalho nunca esteve tão exposto a essas discussões. E quem não olhar para isso agora vai pagar a conta, seja com dinheiro, perdendo gente boa, destruindo sua reputação no mercado e até perdendo as pessoas ao longo do caminho. Para essa conversa, a gente trouxe simplesmente um dos maiores especialistas do país no assunto, que é o Dr. Reinaldo Fernandes, nosso amigo, advogado trabalhista, professor de Direito do Trabalho também. E, acima de tudo, alguém que vive esse tema na prática todos os dias com seus clientes. E aí ouve também esse assunto dentro e fora das empresas. Eu prefiro não pagar o salário pro cara, é mais barato eu não pagar o salário e ele me processar do que eu pagar o salário e causar nele uma doença qualquer. Ainda que a gente intitule como mimimi, custa muito mais caro, porque essas doenças são reparadas com danos morais, são reparação de danos morais, que o valor é o valor que o juiz atribui. Se você lidera, se você é do RH, gestor, dono de empresa, precisa assistir essa conversa, porque isso não é papo motivacional, é sobre sobrevivência, sobre pessoas, e tudo isso engloba a estratégia e o futuro do negócio. Dá um play então, que essa conversa literalmente pode salvar a sua empresa e quem trabalha nela. Uma honra mais uma vez ter aqui Reinaldo Fernandes, um amigo, um parceiro da carreira, um surfista, Professor, um professor, pai, e advogado, pai, nas horas vagas. São Paulino, tá difícil. Motorista de aplicativo. Quase. Esse tá carro... faltando esse aí. Por que não, né? Mas com esse carro híbrido, mas dá pra que você anda mas agora dá pra vai. você entrar num Black, né? Dá pra ser Uber Black. Com esse carro dele. Será, hein? Será que pagam? Não precisa chegar aí, mas aí se eu é outra tiver questão. externo. Sorte é a minha de cair, justamente, de vez em quando, sabe quando você chama um transporte e fala, cara, que legal, tá vindo um carro elétrico, aqui é raro, mas quando você fala, nossa, é mais difícil. Geralmente... O cara tá de terno, aí não, motorista de terno. Você sabe que tem uma história que eu fui buscar meu filho na escola uma vez, eu tava assim, e uma criança gritou lá da quadra, chegou o Uber, veio o Uber buscar aqui, ó. Nossa, mas essa criança tá andando com os Uber muito chique, né? Tá. O molecadinho já sabe tudo. Sabe tudo. Cara. Ou tá andando demais de Uber, né? Cadê esse pai que não vai buscar isso aí, né? Cara, que legal ter você aqui, meu. Pô, faz um ano, acho que nós produzimos algum conteúdo juntos, né? Essa sala não era isso que você tinha visto. Sim, mudou muita coisa. Vocês evoluíram demais. É um prazer para mim não só vir aqui, como vir e reconhecer que vocês estão só crescendo, né? E para mim é um privilégio, porque vocês são o tipo de pessoas que a gente olha e fala, não, essas pessoas merecem alcançar coisas ainda maiores, né? Então, quando a gente vê vocês realizando essas coisas, fala, o mundo ainda tem esperança, sabe? A justiça ainda pode... A justiça ainda existe, né? Mas é verdade, porque tanta injustiça a gente vê por aí, né, prevalecendo, né? Gente não só enriquecendo, mas se tornando famosa. Você viu os conceitos de famoso hoje, né? São conceitos totalmente deturpados. Totalmente físicos, nada a ver com o que a pessoa faz para o outro, né? O que a pessoa pensa a respeito do próximo, o que ela pode, qual é a capacidade de desenvolvimento do bem para outras pessoas. E aí você fala, cara, acho que a humanidade não tem esperança, né? E aí você vê situações como a de vocês, jovens que estão mandando brasa, assim como eu também, acho que eu também estou nesse jovem. grupo aí, né? O jovem você forçou do Emerson, mas tudo bem, a gente essa parte eu vou atribuir a mim.
Agora você já é mãe, né? Agora Não, a mãe agora já eu sou uma entra num outro jovem mãe. estágio, Já entra na maturidade, você já é madura agora. Já Deveria. saiu. Aquelas Saiu do Deveria. jovem. Não, quando ela virar mãe, ela amadurece. Já viu isso aí? Aí ela tá fazendo. Estava esperando. Um segundo filho, né? Pô, mas, cara, que interessante. Por falar em justiça, muito obrigado pelo livro que você me deu de presente. Aliás, você me deu os 2 livros do Michael Sandel. E eu já li primeiro completinho Justiça e a gente se comprometeu de fazer um bate-papo, né? é Clube do importante. Livro, só que nesse caso eu li o livro, tá, Fernanda? E o Não, é que professor foi também. engraçado. Que ele falou, vamos fazer um clube do livro? Vamos, que livro? Ah, o livro tá, não sei o que, o fulano leu. Você leu? Não, mas o clube do livro vai ser assim. A ideia já tá Ele vai lá e feita. ele conta A o que ideia ele tá leu. na frente, O Clube do Livro o cara me conta o que ele leu e eu É tipo pergunto. assim, espera sair o filme, né? Quando sair o filme, eu faço o clube do livro. Você perde só 2 horas, né? Você assiste um filme 2 horas, já acha que já sabe tudo do livro, né? Mas é legal. Não, mas o eu livro é eu campeão. faço a lição de casa Sensacional, direitinho. cara. Se... Gostei demais. Até porque ele traz os modelos de pensamento, inclusive o que ele acha que é o mais adequado para ele. Cada um de nós, assim, né? Para se organizar socialmente, economicamente. Tudo isso dá uma diferença enorme. Os exemplos do começo eu acho incríveis. Um, por exemplo, falou assim, acontece o furacão lá em New Orleans e o cara do lado que viu a escassez de água bota o galão de água dele a $30. Isso é justo? É. A economia está liberada para isso. Você Sim, cobra o preço sim, que quiser, oferta e demanda. Peraí, mas tem um povo sofrendo. Mas onde é que diz isso que eu não Sim, posso considerar? Cara, já um livro começa... interessante. O outro é O que o dinheiro não compra? Isso aí, É. exatamente. Para todas as outras. É o Mastercard. Né? Caso a primeira opção você vai para o livro. São livros excepcionais que fazem a gente pensar sobre o nosso papel aqui, né? É isso. E o que você vai ensinar para seu filho? Pronto, é isso aí. A sua geração já está realizada, a sua geração está aí. Você já está trabalhando, produzindo certo ou errado, você já está aí. Agora tem uma geração que está se espelhando em você. Então você tem que dar o exemplo para melhorar lá na frente, né? Porque senão a gente vai ficar nessa roda. A gente não sai desse lamaçal, né? Então, é uma esperança, né? Vale a pena ler. Então fica aí Obrigado. as 2 dicas Gostei. também, né, Pô, pro pessoal. um dia apareceu em casa uma encomenda. Pô, eu não comprei nada. Eu mandei para ele. Aí tinha uma mensagem do professor. Poxa, fiquei tão feliz, cara. Eu quero fazer essa conversa contigo sobre Pronto. justiça, porque tem Tá muita coisa anotada. E aí nós vamos fazer um conceito diferente aqui dentro dessa sala. Pode se preparar. E você começa a ler esse livro para você entrar, porque já que você me cobra, tem que ler. Reinaldo, Tá se vendo você aqui a tivesse que cobrança medir o risco psicossocial dessa de conversa, fazer desse parte disso relacionamento aqui. aqui. Exatamente. Como você disso que diria, você eu observou. estou em risco em trabalhar com a Fernanda ou Ou eu vice-versa? estou, eu acho que é o que tô, né? Que pergunta que nós vamos falar Trabalhar hoje, comigo né? mesmo. Que tema, né? Risco psicossocial. Esse é um tema que há uns 1 mês ou 2 meses atrás, todo mundo estava falando sobre ele. Havia um desespero coletivo a respeito desse negócio, porque é uma regra que foi imposta pelo Ministério do Trabalho, a tal da NR1, que entraria em vigor no último dia 25 de maio, ou 26 de maio. E aí, de repente, esse negócio desapareceu. Ninguém mais fala sobre isso, como se tivesse sido resolvido. Acabou o risco psicossocial. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho adiou a entrada em vigor da norma para 2026. Alguns até falavam assim, não, ela está valendo, mas a fiscalização ocorrerá no ano que vem. Não foi isso que eu entendi ao ler a norma. Porque a regra que alterou a vigência dela diz assim, ela passa a entrar em vigor em 25 de maio, 26 de maio de 2026. Então a norma inteira empurrou para lá. Foi vendido para a sociedade que a norma está valendo, mas você não será punido. É para você se adaptar a ela. O chat GPT, inclusive, responde isso. Mas ao ler a norma que adiou a entrada em vigor, ela fala em que esta norma, a NR1, entra em vigor em 26 de maio de 2026. Então, se ela entra em vigor, não foi só a fiscalização que foi suspensa, foi a norma em si, né? Então, assim, infelizmente a gente, eu não sei se só o brasileiro não tem esse dado, mas a gente trabalha muito na urgência nos dias de hoje, né? A gente não trabalha no planejamento. É péssimo isso, porque você vive ansioso, que é um tema que trata a norma NR1, a ansiedade das pessoas. Então a gente viu a norma aparecendo, de repente a norma sumiu e ela sumiu das nossas mesas. Ela foi para as gavetas e aí ela vai renascer no ano que vem, faltando talvez 30 dias, né? Lamentável. O papel nosso aqui hoje talvez seja manter acesa essa discussão para que você se prepare, porque não é uma coisa que se resolve em 30 dias. O que é risco psicossocial? O risco psicossocial é um fator de risco que tem no ambiente de trabalho que causa uma doença ou um transtorno mental.
Então, isso não acontece de um dia para o outro. Não é uma perna que eu quebrei. Eu estava andando no caminho, num buraco, eu quebrei a perna. Não é isso. Não é um problema de febre que acontece hoje e some amanhã. A doença, o transtorno mental, ele leva um tempo para ser consolidado. Uhum. Então, você tem que tratar ele desde o começo. E Como o é que você diagnóstico também não é tão Não é preciso, simples, às vezes, mas nós não temos, é? Fernando, um problemaço. Que é assim, há alguns anos, se não me engano, 2023, 2022, a Organização Mundial da Saúde e o Brasil adotaram a ideia de que, a regra de que o burnout, que é esse nome em inglês para um transtorno mental, ele é uma doença profissional. Ele é. E a gente, como advogado, lá no escritório, nós temos casos, muitos, de processos de clientes que recebem de ex-empregados que mandaram embora o empregado. O empregado fala assim, eu desenvolvi um burnout. Agora, olha que cruel é esse negócio para quem está do lado da empresa. A empresa pode ser a causadora, nós sabemos que existem empresas e empresas, mas aquela empresa que age de boa fé e ela não percebe, porque nunca foi ensinada isso, e de repente ela identifica uma situação dessa e o empregado sai. Olha o problema que é isso. O problema é assim, além do burnout ser uma doença do trabalho, e isso faz o empregado se afastar, e ao se afastar por mais de 15 dias, em geral é sempre mais de 15, né, porque não é uma doença que cura com um remedinho, ele ganha garantia de emprego por 12 meses após a alta médica, quando acontecer, que ninguém sabe quando vai ser. Além disso, ao ser despedido com essa doença, ele tem o direito de ser reintegrado, porque afinal de contas ele tem garantia de emprego, ele tem que voltar para a empresa. Aí eu trago um empregado com uma patologia psíquica, da qual eu não sei como cuidar, e eu preciso mantê-lo na minha empresa, porque eu não posso mandar ele embora já que ele tem garantia de emprego. A crueldade vem depois, que é assim, depois que ele saiu da garantia de emprego, eu posso mandar ele embora? A resposta é não. Por que não? Porque tem uma súmula, que é uma decisão da Justiça do Trabalho, já bem consolidada, acho que é súmula 443, se não me engano o número, do Tribunal Superior do Trabalho, que diz assim, presume-se discriminatória a dispensa de um empregado portador de uma doença grave. Não precisa ser profissional, uma doença grave. Pergunta a você, o burnout é uma doença grave? A Justiça tem dito, sim, é. Rapaz, eu estou ferrado com isso. A empresa não sabe o que fazer com essas pessoas. Então eu já tenho no escritório casos de empregados que estão se voltando contra a empresa, dizendo assim, eu adquiri aí, presume-se que foi aí, porque ela é uma doença ocupacional, está aqui o meu laudo dizendo que eu tenho burnout, não precisa nem dizer de onde é, eu tenho burnout, eu tenho um contrato de trabalho, ele veio do contrato de trabalho. Uhum. Olha só que ligação complicada é essa. Se eu tenho burnout e tenho um contrato de trabalho, ele presume. Aí a empresa é que tem que dizer que não foi ali. Como é que eu faço essa prova? Se eu não tenho acesso a dados pessoais do empregado, se eu não posso fiscalizar a vida dele com um investigador para olhar o que ele faz, qual é a relação da família dele, não é uma atividade física. Porque o burnout, a gente sabe que é fruto da sociedade moderna. É do trabalho também? Também é. Mas as pessoas estão se separando mais cedo, todo mundo está vendo as estatísticas, né? As pessoas têm filhos com problemas, as pessoas estão desenvolvendo outras doenças que a gente não tinha no passado, TDAH, e entre tantas outras. As pessoas têm problema com consumismo, elas consomem mais, o Brasil está endividado. E aí o que acontece com tudo isso? São múltiplos fatores que desencadeiam aquilo. Agora, como eu não posso pedir para o juiz, me dá o extrato do cartão de crédito do cara para dizer se está ou não vencido, deixa eu falar com a mulher dele para ver se a mulher dele estão saudáveis ou estão brigando. Eu não posso fazer essas perguntas. Então essa presunção se torna uma realidade. Então a empresa está sendo responsável por causar burnout nos empregados. É esse o fenômeno. Aí vem a norma e diz assim, considerando o estado atual das coisas, esses movimentos, Fernando, aliás, são movimentos silenciosos, né? A gente não tem assim um dia em que o governo brasileiro para, em cadeia nacional, no Jornal Nacional, lá e fala, gente, é o seguinte, a partir de agora, aí ele vai lá e lê, que nem o Trump leu lá a tabela dele, assim, a partir de agora, causa burnout as seguintes atividades. Não rola isso. Ele é silencioso, ele vai, quando você vê, você está todo contaminado. As empresas, nós já tivemos isso no passado com a tal da LER.
Uhum. A Ler era uma doença. De repente, desapareceu a Ler? O que aconteceu com a Já Ler? tá na escola. Acharam Repetitivo. um remedinho que resolve a Ler? Não. A gente tratou de outra forma, por meio de comunicação, informação, os juízes começaram a entender um pouco mais dessa doença. A tendência hoje é, quando surge uma doença nova, que ela é atribuída pela lei como doença do trabalho, a tendência é que o juiz sempre vai reconhecer como sendo doença do trabalho. Ser empreendedor no Brasil tem esse obstáculo que você precisa superar. Não é para desistir e ir embora, mas você precisa superar ele. E como é que eu supero? Compreendendo bem. Como é que eu compreendo? Nesse vazio de um ano é o que você tem que olhar. Você tem que estudar isso. Ninguém sabe ao certo o que é. A gente tem dificuldade que vive com a lei, a gente tem dificuldade. Agora, tem exemplos fora, né, Emerson? Tem o exemplo do Chile. Em 2013, se não me engano, o Chile redigiu uma regra sobre riscos psicossociais. Vamos ver o que o Chile aprendeu com isso. Lá já tem 10 anos dessa discussão. Vamos ver como é que está isso, né? O que a gente pode trazer para as nossas empresas, né? Respondendo uma pergunta que eu acho que você fez faz tanto tempo que eu estou falando que eu não sei mais. Não, mas O que é um risco psicossocial? É um risco envolvendo as doenças mentais. Então, eu vou lá, o que eu tenho que fazer? Aqui eu, pensando também, né? Não sou dono da verdade, só esse trecho que a gente conseguiu entender. Você vai nos postos de trabalho, então você tem lá o seu PGR, né? O antigo PPRA. O PGR, ele mede, aqui é muito frio, essa atividade é desenvolvida no sol, tem um agente insalubre que você precisa usar um protetor, aquela atividade é uma atividade que tem muito barulho, precisa usar um protetor auricular. Agora, o PGR também vai olhar nas mesas, principalmente nos escritórios. Essa é uma doença de escritório. Então, eles vão nos escritórios ali das empresas e vão perguntar: o que você faz? Você atende cliente? Você atende o público? Quem que é seu chefe? Quantos chefes você tem? Você tem certeza de que ele é seu chefe? Então, existem respostas que podem indicar uma atividade arriscada do ponto de vista psicossocial. Na listagem aqui, e agora você me corrija, né? Na busca que eu fiz: estresse ocupacional, assédio moral e sexual, sobrecarga de trabalho, conflitos interpessoais e ambiente organizacional tóxico. Sim. Conflitos interpessoais também. Assim. Então, isso tudo não está na regra. Né? Uhum. A ANR não diz isso. É o que, como todo mundo naqueles 2 meses que antecederam ficou desesperado, começou a consultar pessoas, entre elas especialistas, psicólogos. Aí o psicólogo, quando perguntava, falou assim: o que causa um risco no ambiente de trabalho, um risco de transtorno mental? O cara falou: trabalhar em hora extra excessiva causa um estresse emocional. Aí os caras foram lá... Hora extra. Hora extra, Entendi. Bala de borracha. Eu tenho um cliente que ele pratica muitas horas extras, dentro das 2 que é o limite legal. Não pode fazer muitas. Hora extra é para ser extra. Extraordinária, olha o nome dela, não é ordinária. Você não tem 10 horas de trabalho por dia, você tem 8. A pessoa dele 2 horas, hoje, amanhã, depois, cara, você precisa redimensionar seu pessoal. Ou acertar a estrutura desse cara aqui. Eu não posso usar. Isso pode causar. Mesmo eu estando dentro da legalidade. Mas eu pago. Não é só pagar. E é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores. A empresa está sendo chamada para uma responsabilidade que antes não tinha. A responsabilidade de cuidar das pessoas. Antes era um fator de crédito, é um fator de atrativo para o profissional. Essa empresa cuida dos trabalhadores. Agora está pela lei. A lei está me impondo isso. Eu tenho que ter um ambiente saudável. Sempre, sempre, a lei disse, o ambiente de trabalho tem que ser rígido, ou seja, saudável, adequado. É isso, adequado. Eu fui num cliente ontem, ele me falou assim: mas eu tenho um investimento aqui, gastei milhões. Investimento em exaustor, ar-condicionado, não sei o quê. Se o cara morre aqui dentro, eu sou culpado? Falei, pode ser que seja, né? Porque, a não ser que seja culpa exclusiva dele. Ele pega um revólver, deu um tiro na cabeça, você não é culpado, você não é polícia. Mas aí agora com o psicossocial, o que causou ele fazer isso? Então, pois é. Então, o ambiente precisa ser muito, muito controlado. E não é brincadeira, eu não estou fazendo, não como diz o outro, não é trem fantasma. Eu estou explicando o que está acontecendo.
O Brasil, por ter essa vocação mais de proteção, a América Latina em geral, como são países que compõem isso que a gente chama de países em desenvolvimento, a gente sempre se rotulou como o patinho feio da história. Então a gente sempre imaginou, talvez com uma certa razão, que o nosso povo é pobre, que o nosso povo não é instruído, que o nosso povo não é qualificado. Então o Estado fazia essa proteção pelas pessoas. Nós não podemos nunca chegar e comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque lá tem um modelo de pessoas, de cidadão, que está ambientado com essa ideia de eu sou um self-made man, né? Eu faço sozinho minhas coisas, eu corto meu jardim lá, limpo minha piscina, e se o Estado vier me cobrar, eu pago o imposto, depois eu compro arma e me defendo, essas coisas todas. O Brasil não é assim. Então, o Estado já não consegue mais cuidar das pessoas. O que o Estado está fazendo? Transferindo para as empresas. Então, por meio do quê? Por meio da obrigação legal. Então, você começa a ter uma lei que diz assim para você, você precisa contratar cotas de PCD. Ué, mas eu pago o imposto paga a aposentadoria do cara para ele ficar na casa dele. Não, esse cara é cidadão. Ele precisa viver como você vive. Precisa ir em restaurante, precisa ir em cinema. Então, cinema, ajeita aí uma rampa. Não é velho essa história. É da nossa geração, não tinha rampa antigamente. Você vai para a França, no metrô em Paris, não tem rampa. Tem rampa, não tem. Mas aqui no Brasil, um país da América Latina, um país pobre, que entende as dificuldades e necessidades das pessoas, então a gente tem a cota do PCD, a gente tem a cota do aprendiz, a gente tem o trabalho da mulher como sendo uma exigência. Agora vocês vão, eu não vou fiscalizar não, mas vocês vão ter que colocar a mulher na mesma colocação, na mesma posição que o homem. Isso é justo? É justo. É certo? É certo. A pergunta é, e qual incentivo eu tenho para transformar a minha vida? Nenhum incentivo. Isso é por você ter lucro. Você tem lucro? Tem. O lucro tem um preço. O preço é você tem que cuidar da mão de obra que está com você. Mas acho que isso, o artigo 170 da Constituição, acho que é 170 o número, que fala da responsabilidade que uma empresa tem que ter. Uma empresa ou uma instituição que... social, né? Responsabilidade social que tem por gerar, por movimentar a economia. Uma delas é o desenvolvimento da sociedade, certo? O que de fato você coloca agora é que por o Estado não dar conta, ou melhor, primeira instituição da nossa vida, sei lá, família, foi lá e falhou. Aí a segunda, escola, também não deu certo. Terceira, talvez tenha uma religião aí no meio, ou não, beleza, poderia ter sido uma chance de arrumar aquele ser humano. Sobrou a 4, que é a empresa, caiu ali e fala, dá um jeito nesse cara aí pra mim agora, né? Se não for assim, Reinaldo, qual é o jeito? Eu não tô, agora eu tô querendo fazer uma pergunta devolvendo, dizendo assim, eu acho que a empresa... bom, eu não vou sair em defesa dela. Eu acho que a empresa deveria fazer isso. Eu vou te dizer, não tem saída enquanto a população não sair desse estágio de subdesenvolvimento. E isso leva 50 anos, pelo menos, se você pegar um governo muito dedicado, partidos alinhados com o ideal de futuro, com uma proposta de governo, uma proposta de país, né? Para os 50 anos, são vários governantes que vão passar. Então, todos eles precisam sentar numa mesa e falar, independente de quem ganhar aqui, vamos resolver o problema da segurança pública? Entendeu? Vamos construir mais quantos presídios? 50. Tá bom, não vai resolver tudo no meu mandato. Nos seus mandatos vocês vão cumprir. Vamos, a gente assina uma carta dizendo educação. Enquanto isso não acontecer, você não pode soltar as pessoas. Então a empresa vai sofrer. Você que está aí numa empresa, está assistindo a gente aqui, é assim, a lei impôs a você, a mim, a nós, como sociedade abastada, que nós fazemos parte daquela classe, que é uma classe que 5% da população está, que é uma classe que tem água, luz, mora numa casa, anda de carro, tem um pouquinho de dinheiro no banco, qualquer coisa assim. Essa classe, que fora do Brasil é uma classe pobre, aqui é uma classe rica, nós precisamos pagar esse pedágio. Entenda, eu falo às vezes pagar um pedágio sob o ponto de vista de que ninguém me avisou antes que era assim, entendeu? O justo na minha vez. Justo na minha vez acabou a pizza, acabou a luz, acabou a festa. Na minha vez. Essa é a parte da injustiça, entende, Emerson? É assim, as empresas não foram, primeiro, avisadas, segundo, estimuladas. Foi por meio de uma lei que ela coloca assim, um imposto de renda é X, a obrigação de cota é essa. Você falou do artigo 170, que ele fala da liberdade econômica e tal.
O artigo 5º da Constituição fala que a propriedade privada é de quem é o dono. Só que a propriedade privada atenderá a um fim social. Ela atenderá a um fim social. A propriedade privada que não atende fim social não pode ficar na mão de quem está. Então, as empresas vão continuar sendo destinatário dessas regras. Então, o que a gente precisa fazer, na minha visão? Nós precisamos nos preparar para as coisas que já estão aí, que já é um número grande de coisas, e para as coisas que virão mais coisas, porque a sociedade não está caminhando, economicamente falando, no mundo, para um patamar melhor. A gente não vê assim, não, agora vai acertar o problema do mundo, né? Não vê melhorias, a gente vê ainda desafios, né? Haverá um período ainda de desafio. Então, você precisa se preparar para isso. Então, uma empresa, para preparar para isso, precisa pôr dinheiro nisso. Então, ela precisa ter equipe que vai se preparar sobre a NR1, ela precisa ter investimento em tecnologia para que eu possa medir o trabalhador hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu preciso ter parceiros, eu preciso ter serviços que possam mostrar para um eventual juiz que, olha, eu cuido das pessoas. Só que as pessoas ficam doentes mesmo assim. Talvez não seja eu o problema. Entendeu? Eu tenho aqui uma psicóloga, eu tenho aqui um evento semanal, um evento mensal, eu tenho aqui todas as festas, eu chamo a família para participar. Quer dizer, o ambiente é acolhedor. É o que eu posso fazer, mais do que isso eu não consigo, porque eu não posso invadir a casa do cara. Então aí eu consigo mostrar essa é a minha defesa. Entende, Emerson? Assim, o cara ficou doente, eu não consigo evitar que ele ficou doente. Mas eu consigo mostrar que eu não fui o culpado desse negócio. Então, isso leva tempo. Isso gasta dinheiro, isso não dá retorno imediato. Não é produto vendendo. Eu vejo essa escadinha, então quer dizer, teve muita coisa que acontece na vida do sujeito até o momento de estourar essa bomba. A gente tá falando do transtorno mental, ele não acontece da noite pro dia, mas a gotinha final em que cai tudo, provavelmente vai ser naquele território em que você estava, mas não é ali que começou a somatória das coisas. Sim, porque você fica 10 horas ali por dia, né? 8, 10 horas você fica, não é desprezível o tempo que você fica. Tanto é que se discute a história da escala 6x1, a jornada 6x1. Está na hora da gente reduzir para 5x2 ou 4x3. Eu acho um sonho isso. Acho maravilhoso. Mas eu reconheço a impossibilidade disso. Com a qualidade da produção brasileira, com a competitividade que nós não temos com produtos internacionais, principalmente do leste, você diminuir o tempo de trabalho, você encarece o custo da mão de obra. Porque ninguém vai querer trabalhar menos e ganhar menos. Então você quer continuar ganhando a mesma coisa trabalhando menos. Então o seu custo do produto vai ficar ainda mais caro. Eu não sou competitivo. Eu não consigo vender um celular produzido no Brasil mais barato do que na China. E a China produz de monte esse negócio. Navios de carro, você vê? Vem navio com 3 mil carros e jogam no porto brasileiro. Imagina a indústria brasileira. Claro que tem que reclamar, né? Mas é uma realidade. Então, assim, é muito difícil. O cenário é complexo. Eu preciso aprender a fazer com que as pessoas não sofram por trabalhar para mim. Só isso já é muito difícil. Do número de nações, existe um ranking para a gente medir? Vamos pensar agora. Qual é a nação mais arrebentada, psicologicamente falando, e quais são as que menos sofrem? Para a gente iniciar um processo investigativo, para pensar, desde aquilo que a gente fala assim, cara, o sujeito que sabe o que ele faz. Então vamos lá, você falou assim, qual é a pergunta-chave ali para medir o risco, né? Quando o sujeito sabe o que faz, por que faz, etc., o sujeito pode ir para uma guerra e voltar bem mentalmente, porque ele entendeu, eu estou aqui para defender a minha pátria, vou passar o que for. Então ele entra numa situação de estresse extremamente aguda, mas diante do propósito que ele estabeleceu, quase que ele supera. É o Viktor Frankl, de passar num campo de concentração e sair de lá e ser um cara que mudou a história da humanidade e tal. Que posição que nós estamos, quem mais sofre e quais nações estão lidando bem com isso? Que tem gente psicologicamente ajustada. Tem muitos números, né? Tem ranking de felicidade, por exemplo. Nação mais feliz. Mas o ranking de felicidade, salvo engano, é a Finlândia, mais feliz. Eu falo, como é que pode a Finlândia? O próprio nome já diz, né? Finlândia. É um lugar lá no final do mundo. Mas é frio, gelo, né? Eu consigo entender porque eles não, eu não consigo. Então eu acho que é isso. Mais uma coisa. Mas, não, assim, eu ia ser super feliz. Eu acho que tem um outro ranking que a gente consegue medir mais e ele assusta mais, que é o ranking de consumo de antidepressivos. Tem uma pesquisa, né, da OCDE, que é a Organização para Desenvolvimento Econômico,
com 26 países, dentre eles Israel, Estados Unidos, Chile, Brasil, etc., e coloca o Brasil em segundo lugar no número dos países que mais consomem antidepressivo dentro desse universo de 26 da OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Exatamente. É o que o Brasil sempre quer estar, porque é da galera mais... Aí já estamos, né? Já começamos mal, né? Mas A primeira é pesquisa aquilo, cuidado mostra... com o que pedireis, vai que obtereis, né? Eu quero estar no ranking. O Brasil é o nações. segundo, perde só para Portugal. O Brasil tem 9,3% da população declarada ansiosa. É o maior na América Latina. A gente é mais ansioso que a Argentina, por exemplo, que vive esse conflito gigante político, né? A gente também vive, né? Uhum. A gente acha que a gente é um país do carnaval, país do caliente. Não, somos super amistosos, somos super solidários. Aconteceu um negócio no Rio Grande do Sul, a gente foi. O caramba, o Brasil é um país doente. Nós somos doentes. 9,3% da população se declara ansiosa. O Brasil é o segundo maior consumidor de antidepressivos. Só isso já grita no nosso ouvido, né? Então, assim, E aí vem o ponto. Porque, teoricamente, a gente fala assim, hoje é mais fácil. Se você passou a idade adulta e assinou a carteira de trabalho, joga esse negócio lá na última instituição. Mas quando a gente pega as crianças ansiosas, ou a gente vê uma parcela gigante de adolescentes, esse cara não foi para a empresa ainda. Então, essa instituição família, alguma coisa está acontecendo aqui, sabe? Eu vejo o próprio consumo. Essa é uma discussão eterna. Você tem criança, filhos em casa. Criança não, a tua filha já fez 18? 20 já, a Isabela tem 20. Foi ontem que a gente falou sobre ela ter 18 e 20. Tá vendo? Eu falo pro meu filho, o que ele consome? Gosta de ver os shorts do YouTube de vez em quando. Aí você vê que é um negócio viciante, porque aquilo não te dá paz e injeta ali... Dopamina, né? Você fica ali o dia inteiro, se bobear. O dia inteiro eu falo pra ele, vamos ler um livro um pouco mais complexo. Aí sofre pra mim. Sofre. Mas o trabalho de construção do indivíduo, eu acho que esses atalhos para a gente encontrar prazer, por exemplo, é uma das coisas, tá? Faz com que um dia ele tenha que estar diante de um ambiente difícil, assim como um atleta se prepara, quando ele vai para uma luta, ele se prepara em estresse para todo tipo de coisa que vem aqui, para tomar um soco na cara do cara e não sentir, pô. Ele tomou o soco e falou, eu já tomei uns 4.000 desse no treino, então vamos lá, né? Mas, por exemplo, acho que tem uma questão também, assim, que aí... Vou até me usar de exemplo, assim, eu nunca passei por nenhuma situação em que, eu tenha sofrido um machismo, ou que eu tenha... Mas é engraçado em como eu sempre achei que não... sempre achei, falei assim, mas imagina, acho que isso é uma questão da percepção da pessoa, acho que... Sempre pensei assim, sabe? Nunca... Mas aí conforme eu fui crescendo, trabalhando, não só trabalhando, mas me envolvendo em mais coisas no trabalho, por uma posição de um cargo, ou por um contexto em que você começa a reparar que existem situações em que existe uma diferença real e que, não vou me intitular machismo, mas eu vou intitular assim há uma diferença e a gente precisa aprender a lidar com isso, e aí tem gente que sofre com isso, tem gente que sofre com motivos muito reais por isso, mas onde eu quero chegar com tudo isso? Eu fui exposta a situações em que eu percebi, em que, realmente, eu agora sou mãe e ser mãe, às vezes, me tira de lugares em que, se eu não fosse mãe, eu poderia estar, por exemplo. E aí, profissionalmente, isso pode me prejudicar no sentido de não que a empresa faz essa distinção, mas que, a gente foi num evento e aí eu tinha meu filho, eu queria estar num networking com o pessoal à noite, mas o meu filho estava lá também, estava doente, eu não fui. Eu olho para isso, eu nunca estive numa situação em que isso tenha sido algo que tenha impactado diretamente no meu desempenho profissional. Não tem nada a ver com a empresa, foi uma opção minha ter ficado em casa com meu filho, mas não fui no networking. E eu fiquei pensando, tá. Então tem coisas que eu poderia sofrer ou ter um embate com isso, e aí desencadear muitos assim, problemas, dificuldades de lidar com isso, né? Então, transtornos e tal, por ter descoberto em situações nas quais eu fui exposta que existe uma... Então, acho que o trabalho oferece oportunidades da gente ser exposto a situações em que, se a gente não estivesse no ambiente de trabalho, talvez não seria. E se a gente já tem uma propensão, uma sensibilidade com alguns assuntos, ou alguns assuntos mal resolvidos, a gente lida com as situações e é aí que aflora. Entenderam o que eu quis dizer? Que às vezes não é o trabalho, tipo, vou pôr na conta da última instituição onde eu estive, porque agora eu desenvolvi. Talvez aquele contexto tenha me exposto a situações em que eu descobri que eu não lido muito bem, ou que
é complexo, ou que eu preciso aprender melhor, ou que, pô, realmente tem uma dificuldade ali e aquilo precisa mudar porque as pessoas estão agindo com maldade, sabe? Assim, eu acho que tem também um processo de... na escola, às vezes, a gente não encara situações como essa, na escola, em casa, no trabalho, pela maturidade, pela exigência do meio, talvez a gente se depare com situações assim. Não sei, também fica uma reflexão, sabe? É legítimo. A questão da preocupação é legítima. A preocupação da mulher no mercado de trabalho é legítima. A questão da preocupação da saúde mental é legítima. A saúde física é legítima. O salário decente é legítimo. Condições de trabalho dignas, todas são legítimas. Existe um rol gigantesco de coisas que a gente ainda precisa evoluir. A questão é como a gente introduz isso, para não irritar e não causar esse atrito com quem é o responsável por cumprir tudo isso. Então eu preciso dar um campo para a empresa. Por exemplo, veja o caso do menor aprendiz, não, do aprendiz. O aprendiz, a lei diz assim, precisa contratar de 5 a 15% de aprendizes, ponto. Em atividades que demandam formação técnico-profissional. Fechou. Agora, para estimular vocês, eu vou reduzir a alíquota do FGTS de 8% para 2%. Pronto, é um estímulo. É uma sanção premial, sabe? É como a delação premiada, tipo assim, falou, me conta aí, eu reduzo a tua pena. É isso, eu preciso ter esse jogo de ganha-ganha, senão ele fica um jogo muito desonesto. Sim. Parece que a empresa ganha lucros absurdos, que pode suportar qualquer tipo de pancada. E não é assim. Mas como essa questão é a caixa preta do lucro, como é que você forma teu preço? Ninguém quer falar, porque é um risco, o segredo do negócio. A gente fica sempre achando que a empresa pode mais um pouco. Então a gente joga esse processo para lá. Vocês sabem, eu dou aula numa faculdade, num curso de mestrado, num curso de graduação em Direito. A mão de obra que chegará ao mercado, eu dou aula há 25 anos, desde 2000. Eu consigo visualizar a evolução de como era 25 anos atrás e como é hoje. A mão de obra de hoje é completamente diferente. Você vai falar, é pior, é melhor? Eu falo assim, é diferente, porque eles também têm uma criatividade que a gente não tinha 20 anos atrás. Eles também têm uma capacidade de solução de problema que a gente não tinha, mente aberta, sabe? Os caras sabem desenvolver tecnologia para resolver problemas. Não estou falando de tecnologia científica, o advogado sabe resolver coisas. Eles agora tem efeitos colaterais, né? Eles têm também posições menos resilientes. Eles são mais frágeis em alguns pontos, né? Você não consegue ser um super-humano. O Emerson lembrou uma coisa que eu estava me deparando com os alunos do mestrado esses dias. Eu falei assim, nós estamos falando sobre doença profissional por estresse causado por assédio, e a gente começou a falar o que é um assédio, né? É uma pressão e tal. Aí eu lembrei do exército. Eu falei, cara, o sujeito no exército, ele é um cara que ele é extraído de uma família com 18 anos, ele vai para um ambiente e ele ali recebe um choque e ele é capaz de pegar um fuzil e atirar em alguém. Você acha que eu consigo fazer um empregado pegar um fuzil e atirar em alguém? A resposta é não, né? Não, como? Mas como é que eu consigo fazer um jovem de 18 anos ir para um exército e ele atirar e matar, não um só, matar centenas, dezenas, sei lá quantas pessoas ele pode matar por isso? Então, o ser humano ele é flexível também, ele é uma borracha, né? Ele consegue ter extremos, ele consegue ser um serial killer, ele consegue ser um suicida. O serial killer jamais se mataria. O suicida jamais mataria alguém. Eu consigo, dentro do mesmo ser humano, ter essas duas realidades. Agora, o que faz um virar um serial killer e o outro? Isso são vários fatores, né? Agora, o quanto que a empresa contribui para eu fazer um serial killer ou um suicida? É isso que a sua empresa precisa analisar. Hoje, se a gente pegar... As empresas ainda são comandadas, em sua maioria, aí é um chute meu, por pessoas ainda de uma geração, talvez da minha ou para trás um pouco. Que é uma geração daquela da porrada, que aprendeu tomando chinelada da mãe, ficava na chuva, descendo lá na cachoeira, na correnteza de água de chuva, bebia água de onde tivesse ali no meio da correnteza, bebia água e voltava vivo. Essa geração ela gosta de intitular essas limitações como mimimi. Então, enquanto essa geração não perceber que não é mimimi, é uma característica desse ser humano de hoje, que ele é muito mais inteligente que o ser humano de 20 anos atrás. A minha geração, quando trabalhava, é muito mais burra comparada com a de hoje do que com essa galera que tem 1 bilhão de informações na cabeça, né? Então, eu preciso extrair o que é melhor sem
embutir nele o que é pior. Essa é a mágica do negócio. Agora você fala assim, mas a minha empresa, eu estou assistindo o vídeo aí, eu estou vendo e não estou entendendo o que eu tenho que fazer. Quer dizer que ficou a responsabilidade para a empresa? Não é que ficou. Já é na sua empresa a responsabilidade. Desculpa te dizer isso. A responsabilidade já é sua. Eu posso citar aqui dezenas de leis que atribuem responsabilidades à empresa. Por essas coisas que você acha que só pagando o salário está resolvido. Quem não é do direito do trabalho tem uma tendência de achar assim, eu já não paguei o salário pro cara? Não, cara, isso é só um pedaço. Talvez o que mais doa no seu bolso, mas não é a mais importante. Eu prefiro não pagar o salário pro cara, é mais barato eu não pagar o salário e ele me processar do que eu pagar o salário e causar nele uma doença qualquer. Ainda que a gente intitule como mimimi, custa muito mais caro, porque essas doenças são reparadas com danos morais, são reparação de danos morais, que o valor é o valor que o juiz atribui. Ele pode estar sensibilizado, o juiz pode ser daquela geração mimimi, que vai olhar e falar, coitado desse cara, vale R$1 milhão o que você fez com ele. Ele trabalhou um tempo, vezes o salário dele não daria nem metade disso, mas a indenização dá mais do que isso. Então, é complexo, eu sei que não é fácil dizer, invista tempo e dinheiro nisso, mas se você não fizer, você vai arruinar o teu negócio. E tem um ponto de vista aqui que, se a gente passa por outro lado, nós abrimos esse ano falando de geração Z, ano passado também a temporada, e foi muito legal o papo com a Melissa, porque no fim das contas independente de qualquer coisa, você é um empresário, você quer produzir algo, você quer ganhar com isso. Legal, e quem é tua mão de obra? É gente, acabou. Então você tem um jeito, ou você reclama, bate, ou você fala, cara, eu vou lidar com isso. É mais um atributo. Então, do ponto de vista mais egoísta, se eu pudesse dizer, mas do ponto de vista mais econômico numa equação como essa aprenda a lidar com isso, porque essa é a mão de obra presente. Já pensou você ganhar um prêmio num evento de RH qualquer, porque você cuida das pessoas? Quanto vale isso para a tua empresa, para o seu currículo, né? Isso é do ponto de vista do que a gente pensa como ser humano, do que eu carrego como missão, por exemplo. Eu falo, cara, eu tô para isso, não, né? Então, e aí é diferente, porque qualquer um que tenha isso como missão e é genuíno, ou sei lá, o cara que escolhe trabalhar numa instituição, e a gente recebeu aqui no passado o diretor-geral do Médicos Sem Fronteira, da Cruz Vermelha São Paulo. E ele disse o que pra gente? Ele falou assim, propósito não bota comida no prato, mas se eu tiver que disputar um cara comida no prato com comida no prato, eu tenho algo a mais que esse cara. Então ele diz, por que alguém vem trabalhar pra gente? Porque existe um interesse genuíno que extrapola as coisas, ele tá disposto a isso. Por que é que eu vou escolher trabalhar para essa instituição e não essa? Porque esse cara me oferece algo que me alimenta espiritualmente, que me alimenta psicologicamente, se eu pudesse tirar essa questão agora. As pessoas querem isso, sempre quiseram. Eu acho que elas só modificaram a forma de absorver. Antes eu comprava um produto e dane-se a experiência. O produto me entrega isso, é isso que eu quero. Hoje você compra experiência. Né? Não é fato, a pessoa usa a camisa de uma marca e paga caro, não é porque aquela camisa tem um algodão que veio do não sei de onde, é porque aquela camisa conversa com ele. Ele foi pro mercado de trabalho, ele também quer uma experiência. Então tá aí agora. E se você pensar assim, hoje você tem uma geração de trabalhadores que talvez nunca experimentaram uma doença emocional. Eles entram numa empresa e têm uma doença emocional. Tudo bem. Aí eles vão se curar, eles saem. Imagina a cicatriz que fica de uma cura de uma doença emocional. O cara não sai normal, fala, esqueci, eu tive, não lembro. Aí ele vai num segundo emprego. Essa geração, a próxima virada deles, eles vão dar valor para a empresa que cuida da cabeça do cara, entendeu? Eu já tive um problema, meu ou na minha família. O meu pai já saiu da empresa dele e teve que ficar internado, pirou, começou a chorar lá em casa, a gente ficou tudo abalado. Qual das duas empresas? Que é o que na geração anterior era tipo um emprego do governo, né? Eu sou funcionário público. Não, porque eu tenho um tio que foi mandado embora e você tem que ter estabilidade. Né? Então é mais ou menos a mesma... Valores, né? Isso, a gente tá achando que não é um valor. Tá bom, pode não ser para este momento. Um segundo daqui 10 anos, o cara que já teve uma pancada, ele voltar no mercado de trabalho, ele vai dar valor para isso. E às vezes ele é bom. São pessoas boas, né? Não são pessoas desonestas, né? São pessoas que estão... Gente, 5%, Emerson, o Brasil tem um PIB de 11 trilhões de reais. 5% são gastos pelo governo com cura de doenças ou transtornos mentais da população.
5% do governo. Estou falando de área pública, né? Não falo nem na área privada. Área pública. Você acha que 5% de 11 trilhões não é um dinheiro que vai motivar o governo a empurrar e resolver esse problema? Você lembra da história do câncer? Câncer de pulmão, o que o governo fez? Campanha contra o uso de cigarro. Ó, o que ele vai fazer agora? Campanha ou lei dizendo pare de matar os nossos cidadãos que vão trabalhar. E tem uma soma interessante, porque as empresas hoje, o seguro-saúde, os convênios, eles não aguentam mais pagar a conta, porque os sinistros também, eles vão atingindo níveis, que você fala assim, cara, como é que fica insustentável? Então o que a gente faz? Vamos trabalhar na base. Porque tem tanto incentivo das empresas hoje que a gente tem o seguro-saúde, fala assim, cara, vamos trabalhar nós, por quê? Porque talvez o primeiro motivador se o sinistro continuar nesse valor e eu não pago minha conta, o segundo vem aqui que eu cuido do seu. Então, beleza, mesmo que seja interesseiro, mas ainda assim você trata uma base, né? A gente fala muito também dos riscos, assim, de um burnout, de uma doença psicossocial, assim, muito mais explícita, né? Mas você passou rapidamente por isso, mas eu queria voltar pra gente frisar que até a pessoa não saber qual é o papel dela dentro da empresa gera ansiedade e tal. Sim. Que é encarado também como um dos fatores de risco para se enquadrarem na NR1, né? Então, tipo assim, às vezes não é só um assédio ou uma doença, né? Um burnout ou algo assim. A pessoa não saber, se ela for perguntada sobre, e ela disser assim, não, aqui não tem uma trilha de carreira, eu não sei qual é o meu papo, não tem meu cargo, não tem uma descrição, eu não sei exatamente o que eu faço. Não sei quais são os meus próximos passos. Eu não sei qual é a relevância minha na empresa. Eu não sei o que se faz com o meu trabalho depois. Isso também pode se enquadrar. Pode. E você lembrou uma coisa importante. A gente estava falando aqui que aí todo mundo começou a sair dizendo, atirando para todo lado. O que é um risco? Tal. E aí falaram que um risco pode ser se você trabalha sob pressão. E um risco pode ser eu não... Estão dizendo que um risco pode ser eu não sei qual é o meu papel adequado na empresa. Eu não sei exatamente. E aí é o líder que não consegue definir para o subordinado ou a empresa que não tem uma estrutura de cargos bem delimitada, delineada, saber onde você está, quais são as suas tarefas e para onde você vai. E isso vai seguramente ser medido como sendo um risco psicossocial. Então, se você trabalha na tua empresa e aquela empresa super disruptiva, todo mundo faz tudo, tá? Tipo o jogo de seleção brasileira, depois toma de 4-1 da Argentina, não sabe por quê. A sua empresa pode ser o Brasil contra a Argentina. Não, tudo disruptivo, legal. Mas na hora que alguém estiver doente, vão te perguntar, o que você fazia? Você sabia exatamente? Mas é claro que ele vai dizer que não, tá? E vão chamar uma testemunha. O que ele fazia? Você sabia quando começava o trabalho dele, onde terminava, para quem ele respondia, o trabalho era entregue para quem? É importante, passou a ser importante isso. Isso tem sido identificado como um fator de relaxamento em termos de estresse. Cara, tem uma coisa engraçada com os americanos que os caras se agarram à descrição. Eu vou generalizar, tá? Mas é um negócio assim muito engraçado. Você vai num serviço, certo? Você esteve lá em janeiro, por exemplo... Vai comer num qualquer restaurante, principalmente nesses restaurantes de fast food, que tem um monte. Você chega pro sujeito, ele fala tal coisa, ele tá ali. Você faz uma pergunta que tá fora do script dele. Ele vai dizer pra você, não sei. E acabou. Cara, mas lá na minha terra, se eu não sei, eu especulo. Eu sai de onde você tá pra falar com alguém. Vou falar com alguém. Eu não sei, não é problema meu. E é muito claro, a gente conversando com o nosso pessoal de remuneração, é o seguinte, o fulano lá é vice-presidente desse tema. Aí você vai na baia do cara e fala, cara, você me ajuda com esse tema? Eu falo, desse tema eu não entendo. Tá, mas, desperta aí Não, cara, isso aí não é minha praia, talvez tal fulano é a responsabilidade dele. Obrigado. E o cara não se ofende com ele. Ele agarrou, botou a descrição de cargo debaixo do braço e falou, é isso aqui que você me disse que o horário também, né? Não, na Europa é muito claro isso, né? O cara bota o tênis no pé dele, ele não, vai... É verão, tá verão. Não, eu vou sair pra aproveitar o sol. Então, essa característica do povo brasileiro em geral, talvez do latino-americano todo, mas do brasileiro em geral, é uma característica que causa esse problema também. Ele também causa esse problema. Porque, assim, aquela característica de eu não falar o que eu penso quando a pessoa me pergunta alguma coisa. Como é que eu tô? Carrega. Você tá ótima.
Não é com você, tá, A Fer? gente não tem esse problema. Com a Fer não tem esse problema, não. Né? A gente viu uma foto dela aí há 10 anos, eu falei, rapaz, Os anos passaram, né? Passaram por cima, né? cantando passaram pneu por na cima. cara ainda. Não é brincadeira. Mas então, esse é o problema. A gente fala assim, a gente recebe uma pessoa com aquele sorriso, é falso aquele sorriso, mas a gente não mostra a realidade. Ou tudo Porque- bem, né? Oi, tudo bem, tudo bem. Já responde. Mas por quê? Porque a gente acha que falar a realidade é grosseiro. Ah, não, eu não vou ser grosseiro com a pessoa. Então eu vou parar o que eu estou fazendo, mesmo não tendo tempo, eu vou ficar ouvindo ela falando, mesmo sem estar prestando atenção. Aquilo causa ansiedade em você. Agora, olha como é diferente um português, né? Que é um cara, é o cara que a gente está no limite da grosseria. Você chega pra ele e fala, a história que eu acho que Você até tem- contei uma vez, pastelzinho de Belém, né? Vem aqui comprar um pastel de Belém. Você tá no Porto, ele fala, então você tem que ir pra Belém. Você tá na padaria na frente, eu quero esse pastel de Belém. Ele fala, não, aqui só tem pastel do Porto. Sei lá, né? Coisa assim. Que hora? Você tem horas? Tenho. Tem um ponto. Então, Mas eu trabalhei com um cara que era assim, você tem uns 5 minutintos? Não. É. Acabava aí, e você ficava Isso, até meio sem isso. saber o que fazer, né? É que você não tá preparado para essa então- resposta. Então tá bom. Mas Você vira- agora você concorda que essa sinceridade, ela é libertadora. Porque eu não carrego a sacola de pedra do outro, né, cara? Isso. Eu Então, falo e o brasileiro cara não vem com um tem negócio e fala, isso. não quero carregar, meu. É. Obrigado. E o brasileiro não tem isso. Então ele psicossoma. Ele vai absorvendo aquilo lá, ele vai absorvendo. Aí o chefe pede uma coisa que ele não está no papel dele, mas ele tem que fazer. Por quê? Porque ele não quer ser o chato. Todo mundo, quando você está envolto a todo. É tipo um jogo de futebol. Você está num. Eu brinco porque eu tenho um professor que é um cara muito sério, muito competente. O cara é aplaudido onde ele vai. E ele é torcedor de São Paulo. Outro dia mostrou na televisão ele lá no Morumbi, sem camisa. Maluco, você fala, cara, eu nunca vi esse cara assim. Só fez isso porque ele estava num ambiente que era. Aquilo era o ambiente. Então, a gente está num ambiente corporativo, educacional e tudo. São ambientes que proporcionam esta desenvolvimento, desencadeamento de doença. Então, como a gente não consegue pegar cada um e falar, seja sincero, a gente tem que evitar que ele se exponha a essas condições que levam ele a acumular, né? É um papel dificílimo, nós não somos preparados para isso. Mas está sendo imposto para nós. É curioso, a gente estava no bate-papo agora cedo, num formato de estrutura em que você define papéis, funções. Então, agora eu estou fazendo isso, amanhã eu estou fazendo isso. Em estruturas mais ágeis, essas estruturas mais fluídas, assim, né? Que você gosta, né? Quando vem com esses papos, fala, eita, nós, isso aí dá Prato dinheiro cheio, pra né? caramba, bicho. É o disruptivo, é o disruptivo. Esse disruptivo é que faz eu chegar onde eu quero. Bom, chega com o disruptivo. Mas é isso. Mas existe metodologia para tratar isso de uma forma interessante, que é quando você não tem, e a gente vê um monte de empresa quebrando a cara, é isso. Pô, agora você faz isso, chuta aqui, né? Mas quando você tem um método, é legal que você documenta, o cara entrou nesse projeto, ele tem essa responsabilidade, ele tem essa entrega, você mede diariamente. Isso. É legal, então, quer ter uma estrutura fluida, tem um mecanismo de medida também Sim. para o cara saber o que ele está fazendo, né? O que a grande maioria a gente vê é só com um monte de responsabilidade desse cara, Isso, bota ele naquele comitê, pá, e aí o cara espana mesmo. Eu vou te dar um outro exemplo da lei, o cargo de confiança. O cargo de confiança é um cara pensado pela lei, que é um cara que detém poderes do próprio empregador. Uma certa autonomia, ele continua sendo subordinado, mas ele tem uma certa autonomia. Se ele não quiser chegar amanhã às 8, ele chega às 9, não precisa pedir bênção para ninguém. Esse é o cargo de confiança. E aí, por isso, ele fica até Fora do governo, né? No governo tem outro... É o jeitinho pra não fez o... Para não cumprir o trabalho. Não. Não, esse aí é cargo de confiança. Ele não é... Não faz a... Não bate o O concurso público. Não faz o concurso, sim, né? sim, Então é sim. cargo de confiança. Cargo em comissão, cargo em confiança. comissionado, né? Tem outro Mas jeitinho. dentro da área privada, o cargo de confiança é um cara que não tem direito a hora extra, mas porque em contrapartida ele tem uma liberdade de horário. A empresa só fica com a primeira parte. Ele não tem direito a hora extra. Soca trabalho, sábado, domingo, WhatsApp do cara à noite, férias. Quem que não fica doente com isso, cara? Então você acha que isso aí vai ficar até quando? Esse é o problema. Então eu falo, eu tenho que ter um orçamento para cuidar da cabeça das pessoas. Isso não é um problema da área médica. Isso é da área da medicina ocupacional. Não é. Isso é da área de segurança. Não é. Isso é um problema corporativo. Empresas, as pessoas estão ficando doentes e esse tipo de doença é um adoecimento que atinge do médio para cima. Não pega o peão da fábrica.
O cara, o operador de máquina, Ele desliga às 5 da tarde, meu amigo. 5 da tarde, ele só aperta o botão ali. Se o chefe vier reclamar com ele, ele xinga o chefe. Rola essa liberdade entre eles, né? Porque se o cara for mandado embora, amanhã ele arruma outro emprego. Nesse nível, você sabe melhor do que eu, o emprego é mais fluido. Agora, do meio para cima, o cara precisa, sabe? Ele acha que ele não tem outro espaço, diminui as ofertas do mercado, ele se submete com a risadinha. Agora, se você é um gestor de pessoas e não percebe que essa risadinha não é porque ele é legal, é porque ele não tem outra opção. Se você não percebe, você é um futuro cliente meu. Não entende? E é com esse corte que a gente vai divulgar esse episódio. Gostei disso, por favor, marca esse tempo pra nós. Você entendeu? Se você vai cair no laço. Se você não se preocupar com isso e não compreender que agora está enfiado para você essa responsabilidade. Não adianta você chegar na reunião de diretoria e falar, nós sofremos uma fiscalização, um processo judicial, ou o sindicato veio aqui, por causa daquela historinha lá de psicossocial. Cara, Puta, mano, é pior que isso, cara. não é isso? É isso. Agora, a gente sabe que o RH é uma mola, né? Ele sofre pressão dos dois lados. Você precisa entender que a empresa, o Brasil gasta 5% do PIB para resolver problema de saúde ocupacional e ele quer empurrar essa conta para alguém. Para quem será que ele vai empurrar? Já está empurrando. Para quem supostamente ele acha que tem muito lucro. Não é nem para quem pode talvez não é que pode. É para quem pode pagar. Não é nem quem pode, Quem que vai dividir quem ele acha comigo que pode. esse... Quem não vota, que é a empresa não tem voto. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito séria. E outro detalhe que eu deixo aqui para vocês veio para ficar. Não é onda, não vai passar, não vai... Eu estou dizendo para vocês de alguém que vai para processo judicial. A minha atividade é a atividade de consultoria e de processo judicial. O escritório está cheio de casos de doença ocupacional, de transtorno mental. Burnout é o principal. Ninguém sabe o que é o burnout, ninguém sabe de onde veio, só sabe quem vai pagar a conta, é a empresa. O cara está com burnout, ele pega um atestado de um psiquiatra ou psicólogo, que também tem muitos sem responsabilidade que atestam. Foi do trabalho, sem nunca ter ido na empresa. Tem um caso assim no escritório. E aí o cara vai para a Justiça do Trabalho. Você acha que a Justiça do Trabalho vai entender o complexo corporativo das empresas, o mercado competitivo? Aí vai falar, um cara está doente aqui, ó. Tentou se matar. Tive um caso no escritório de um sujeito que ele se cortou tudo. Todo. Não era fruto do trabalho, ele estava 1 mês na empresa. A empresa era meu cliente. Ele se cortou todo. Ele tinha, com 18 anos de idade. Ele tinha automutilação, ele via coisas e ele entrou com uma ação na justiça contra o meu cliente. Falou, foi aí que eu peguei isso. Vai ser feito um laudo. O cliente falou, não, mas 1 mês, Reinaldo, nós vamos ganhar. Eu falei, não funciona assim. Um perito, médico, psiquiatra vai examinar o sujeito. Seria bom você buscar um time investigativo de seguradora, né? Esses caras descobrem, né? Eles vão descobrir um atestado médico quando o moleque tinha 9 anos de idade, que ele não sei o quê. Os caras têm um processo investigativo gigante. Então, mas aí... por causa do dinheiro, né? Mas aí por causa do dinheiro, o motivador no fundo é grana. O problema é que descobrir esses fatos e apresentá-los em um processo judicial são duas coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Eu posso achar uma pessoa traindo a outra pessoa por meio de um fotógrafo que por uma janela de um quarto ele conseguiu tirar uma foto. E essa foto não serve de prova no processo. Mas sabe um dia que a gente vai resolver isso? Quando o episódio do Black Mirror, que tinha um chip na cabeça das pessoas que filmava o olho, tudo que elas viam ficava gravado num chip. E aí aconteceu um crime lá, não sei o quê. Aí eles vão lá, a justiça vai lá, pega esse chip, lê e vê o que aconteceu. Quando acontecer isso... O preço da liberdade. A gente já passa por isso. A gente discutiu aqui sobre a IA. Como é que um chefe dá o melhor feedback possível? Se hoje ele não tem como medir as interações e fazer um cálculo racional, já que a gente ou tirar vê o que a os gente quer vieses ver, pessoais, tirar os viés, né? Você mandou bem o ano inteiro. Novembro, perto da sua reunião de feedback, a gente faz um encontro por ano, você fez um negócio que eu não gostei. Esqueci do teu ano. Lembro daquilo e falo, você já era. Mas a sugestão é a seguinte, bota um IA que capta todas as relações. Puta, que interessante. Reuniões, só que você ferrou com a liberdade do cara. No fundo, você vai falar assim, pô, eu prefiro abrir mão de ter que isso. É o risadinha, que é o risadinha que conecta lá. Não, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você não vai pegar. Porque quando desliga a câmera que ele vai... E distante ainda da empresa. Mas a questão é que nós vamos sempre transitar entre eu quero liberdade, mas eu passo por questões como essa, ou eu quero ser regulado totalmente. Ninguém quer ser regulado totalmente, mas é o caminho também que a gente segue.
É difícil. A regulação dá segurança. É. Agora, ninguém quer realmente uma regulação muito engessadora, né? Então, você tem que trabalhar com o bem-estar. Tá. Tem que Mas- trabalhar com o bem-estar. E Ou hoje? pelo amor ou pela dor, né? É. Você fala assim, eu escolho o amor. Cara, é difícil, né? Aí você fala, mas é o caminho, né? Porque eu posso Os escolher. É o dois medo, dão né? Você trabalho. trabalha, você produz porque você tem medo ou você produz porque você ama aquele negócio? O chicotado é o medo. Sai, mas o resultado não é legal. O cara produz porque gosta, ama, tá disposto. O duro é você engajar. E esse é o ponto. Que você tem, mas qual é a tua missão como líder? É engajar, é fortalecer esse cara e se preocupar com ele. Lembra da genuinamente. história da segunda experiência do gato que já foi escaldado, né? A segunda experiência do cara que já passou por um burnout. É. Muitos estão passando. A Justiça do Trabalho recebeu só o ano passado, se não me engano, 2023, 400 mil processos tratavam de danos morais decorrentes de doenças ocupacionais. Ou, doenças mentais ou assédio moral. 400 mil processos. Julgou, nos últimos 10 anos, 400 mil processos. Então, assim, está disseminado. Então a gente tem isso. Eu estava dizendo aqui, já falei umas vezes aqui, na sala de aula de hoje, eu tenho lá uma sala com 30 alunos. Se eu pedir um remédio para dor de cabeça, ninguém sabe qual é. Mas eles vão me mostrar um Rivotril, vão me mostrar um antidepressivo, sabem nome, sabem quanto custa, compram no mercado paralelo. Eles têm acesso e consomem. Alunos de 18 anos consomem. Por que consome? Porque quer? Não, porque está doente. Por que está doente? Vamos olhar. Eles não estão no mercado de trabalho ainda. Onde eles estão? A doença vem no seio familiar. Tudo bem, não vamos ficar discutindo isso que não é a nossa parte, mas esse cara vem para o mercado de trabalho com essa experiência. Aí ele chega aqui e você não sabe tratar esse assunto. Aí você trata de um jeito errado. Ele adoece, entra com uma ação ou não, não importa. Você perdeu esse cara. Agora tem um outro que vem de uma outra empresa, aí você vai substituir. Esse outro também teve um problema. Aí ele vem para a sua, ele olha para a sua e fala assim, como é que é o ambiente de trabalho aí? Por que você acha que o cara quer home office? As pessoas não querem se relacionar com outras. Por que ele gosta, ele se atrai pela internet? Discute-se até sexo hoje em razão da oferta de pornografia pela internet. Os caras vão perdendo o interesse, né? Não, mas depois que a Fernanda Lima falou lá que também o Rodrigo Hilbert não... Eu também já acho que Essa eu caiu não peguei. Essa eu perdi. Essa eu perdi também. Mas eu vou Diz que o procurar Rodrigo saber. Hilbert não tá comparecendo. Porque eles parecem um casal maravilhoso. Pois é, tá vendo? Até lá Olha tem que problema. legal, gostei. Manda uma paçoquita. Mas, pra ó... ele. Ô, Reinaldo, do lado, então, da empresa, eu fiz lá, então, uma pesquisa de clima, ou então, sei lá, numa conversa ali no one-on-one com um colaborador, nas várias conversas, eu descobri que eu tenho pessoas ali com burnout ou com alguma situação. Diante da NR1, o que eu faço agora? Boa. Você tem problemas já instaurados, né? Sim, já O que eu identifiquei. Eu preciso primeiro da área médica. A área médica precisa dizer assim, o que eu faço para salvar essa alma? O que eu preciso, parece igreja, né? Mas não é. A alma não como espírito. Vamos pensar na alma, na psique. O que eu faço para esse cara voltar ao normal? Você pode acompanhá-lo? Eu preciso de um acompanhamento. A primeira coisa é a rejeição e a ideia de vamos trocar esse cara por alguém saudável. Né? A ideia de que a empresa só pode ter gente ariana que produza sem reclamar e ganhando pouco. Eu não posso fazer isso, não existe esse cenário. Então eu preciso tratar, para que outros que estão vendo você tratando se sintam confortáveis. Pô, se eu tiver um problema, eu sei que a empresa vai cuidar de mim. Então isso é o bem que gera o bem, né? Então a primeira coisa é tratar o sujeito com a área médica. A segunda coisa é identificar o que aconteceu naquele posto. Se é contato com o cliente que está gerando esse estresse, se são as ferramentas de trabalho que estão estressando o cara. Porque a gente fala que parece bobagem, mas a gente é muito dependente das ferramentas de informática. Então, se eu tenho uma internet que fica o tempo todo caindo, cara, eu não consigo fazer mais nada. Antigamente eu pegava o papel e escrevia. Hoje eu não tenho mais esse recurso. Então, eu dependo dele. Ele causa estresse. Eu preciso identificar quais são os problemas estruturais, relacionais. Então, eu tenho um chefe que é ruim, eu tenho um cliente que é ruim, eu tenho um equipamento que é ruim. Não, tá tudo bom. Tá, então não deve ser aqui. Então, deve ser com a família dele. Então, talvez a gente possa sugerir um tratamento psiquiátrico, psicológico. Se a empresa vai pagar ou não, não importa. Isso é outra história. O SUS funciona bem com isso. Mas eu tenho que acompanhar o cara. Ou por meio de uma assistência social, ou o próprio gestor do RH. Vai na casa do Ou sujeito. capelão.
A gente falou do capelão, mas às vezes Sim. é a válvula de escape que o cara fala, não tenho coragem de contar isso pra ninguém, mas tem aquele cara que você conta, ele anota e fala, ó, é isso. bom vocês É olharem isso, tal coisa aí, porque eu acho que tá causando um... É isso. As empresas, a minha esposa é psicóloga, as empresas estão demandando demais o trabalho do psicólogo agora. Ter um psicólogo dentro da empresa, o cara não se abre. Ele acha que eu vou contar para ela aqui ou para ele vai direto contar lá. Então não vou falar a verdade. Então é meio problema só que se resolve. O cara externo, ele consegue entender que é só um serviço como um médico da Unimed, de uma assistência médica qualquer. Então ele vai e ele consegue se abrir. Então as empresas estão combinando coisas com um profissional que em geral ela nunca usou. Nunca usou, fala se usava. Eu tenho aqui, nós temos uma rede de psicólogos. Antes do psicólogo já veio o professor de educação física com a ginástica laboral, que meio que desaparece, né? Pode ser isso uma onda? Pode ser uma onda, mas essas ondas causam muito efeito pra gente, né? Efeito de imagem, efeito de gasto. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente é isso. Envolve a área médica, envolve a área de segurança. A área médica vai resolver o problema do cara, a segurança vai prevenir próximos ou identificar o motivo causador daquilo. Uau. Você sabe que esse é um tema fundamental. E se o interesse genuíno é o desenvolvimento do ser humano, vale lutar. Eu vejo uma sociedade assim, muito cansada, cara. Byung-Chul Han, que a gente tem tanto visto, e a sociedade do cansaço, ele diz que o próprio comportamento que nós adotamos, a condição da gente querer ser tudo... De desempenhar, né? De buscar o alto desempenho, performance. Exatamente. Ele falou assim, cara, a gente evoluiu dividindo as atividades, agora você quer ser o super-herói. Então, tudo isso te machuca. Eu acho que, por isso que esse campo fértil, eu digo, Reinaldo, tão gostoso receber você aqui todas as vezes, porque a gente tem sempre aulas, e foi muito legal a gente se preparando antes. E aí? Pô, o Reinaldo é um cara que ele trafega por muito tema, é gostoso. A gente abre esse espaço e nem todo mundo vai lá e dá um play, mas quem dá um play entende essa proposta que essa é uma forma de recompensar, de compensar alguém, dando a condição dela ter discernimento, instrução para repensar o próprio lugar que ela trabalha, ou se eu sou um empregador, repensar a forma como eu ofereço aquele lugar para ela trabalhar, sabe? No papo anterior nós estávamos falando sobre a condição crítica da gente lidar com as coisas. A IA faz tudo. Mas se eu não tenho uma condição crítica de falar assim, ela errou agora, eu absorvo aquilo lá e já era. Eu dou um Ctrl+C e coloco no meu trabalho da escola. Que condição eu tenho de criticar? E isso serve para mim, até como ser humano. Que condição eu tenho de criticar a situação que eu tenho hoje? Tô com algema de ouro? Legal. Isso é mais importante que minha saúde? Não, porque todo o dinheiro que você tem investido, você não se cura. Você não compra uma caixa de remédio e ela sozinha te resolve. Sim. Talvez acho que a melhor condição que a gente tem diante de uma máquina que vai fazer tudo por nós vou te dar a condição de você pensar e criticar, de saber fazer uma pergunta certa, ou de ter coragem de abandonar um lugar que te faz mal, sabe? E acho que não são nem só os ambientes de trabalho que são adoecedores ou que estão adoecedores, mas também porque a pessoa, quando ela tá num turbilhão desse, às vezes o trabalho é a válvula de escape. E é aí que acontecem, né, os burnouts, porque aí você vai depositar toda a sua frustração e sua energia, que essas duas combinações juntas são destrutivas, porque você vai caminhar para um lado não muito bom no trabalho. E aí, eu acho que não necessariamente está atrelado ao ambiente em si, mas a gente não está aberto a observar e conhecer as pessoas. Né? Então... tem uma série de fatores. É difícil você elencar um só, é difícil e é errado você atribuir à empresa o problema de gerar esse defeito. Nós citamos aqui as famílias, as mulheres vão para o mercado de trabalho também, os filhos ficam sem essa referência muitas vezes. Há um excesso de consumismo, a gente quer consumir tudo, a gente é um povo reconhecido, auto-reconhecido, vira-lata, né? A gente se espelha no modelo de consumo americano, tudo que é externo é legal, o que a gente produz é uma porcaria. Crises econômicas e políticas seguidas, o Brasil não sai de crise. O povo está sempre abaixo, perto da linha da pobreza, violência extrema, você liga a televisão, a mídia que joga para a gente só notícias selecionadas de péssima qualidade. Então isso estraga, nós não temos a cultura nós não temos 2000 anos como a França, de chegar e falar o seguinte, eu só vou consumir televisão que seja televisão que traga programas educativos. Eu não sei o que é programa educativo, né? A gente talvez saiba, mas a imensa maioria da população consome o que ela gosta mais, né? E aí quando você pega a internet, celulares, cada vez as crianças mais cedo vêm acessando isso. Gente, o que eu quero dizer é assim,
Eu não sou mensageiro do apocalipse, mas o futuro não é um futuro mais fácil do que agora. Essa geração, se a gente está intitulando de mimimi, ela não vai vir a próxima, uma geração resiliente, forte, robusta, que não adoece. Não vai vir. Vai vir uma com mais necessidades, talvez. Então, o nosso papel como empresa, como gestor de RH, como advogado, é proporcionar a essas pessoas um ambiente que elas cheguem e elas não saiam piores do que ela chegou. É só isso. Teu papel é esse. O cara chegou... Eu tenho dado palestras sobre assédio moral, etc, etc. Eu tenho desafiado as pessoas. Falo assim, ó, vamos fazer um desafio para os empregados. Vou nas empresas. Falo, vamos fazer assim, ó, você com você mesmo. Você vai olhar essa semana e vai fazer assim. No final da semana, eu vou lembrar do bem que eu fiz para alguém. Não precisa dar dinheiro, não precisa levar o cara para casa dele de carro, não é isso. Tipo o Sim Senhor, né, com o Jim Carrey. O Jim Carrey, né, você viu? O Sim Senhor, ele faz de tudo, não pode falar não, né? Não é isso que eu proponho. Eu proponho a ele assim, cara, faz alguém chegar na casa dele e se sentir melhor do que como ele saiu de casa. Porque sai com os problemas e ele voltou, porra, encontrei o Reinaldo. O Reinaldo trocou uma ideia comigo, perguntou como é que estava minha família, como é que estava meu pai que tá doente. Pô, saí de lá. Se você conseguir fazer isso, cara, nossa, que delícia que é. Olha que bom você sair. Se você não encontrar motivo do porquê fazer, pensa assim, por que não fazer? Não, porque se você perguntar assim, mas por que não? Fer, forçado mesmo, né, forçado. Faz forçado. Ah, não, mas eu acho isso... Não, faz forçado. Faz forçado. Vê que resultado vai te dar no coração seu, assim. Você chega no final e fala assim, cara, eu não fiz mal pra ninguém e ainda de quebra ajudei um carinha. E não me custou nada, porque eu continuei ganhando meu salário. Você se sente com aquela missão cumprida de você dar uma esmola pra alguém na rua, sabe? Você fala, pô, ajudei um cara aqui. Sabe? Então, se a gente começar como uma sementinha a divulgar essa ideia como sendo um valor, é um valor pro ser humano. O valor do ser humano não é não é o bem que ele tem, não é o programa que ele assiste, não é ele saber dos memes atuais. Eu não sei de quase nenhum. Aí lá no escritório o Pedro fica me enchendo o saco. Você viu o meme não sei do que? Não. Pô, você tá desatualizado, hein? Eu quase fico chateado, mas eu falo assim, cara, o que é um meme? É uma idiotice, que amanhã não vai ter mais. Então eu fico feliz que eu não perdi o tempo. Então é assim, o que vale mesmo é isso, né? Então... Tenta fazer isso na sua empresa, né? Estimula isso legitimamente, né? Não de forma falsa. Forçado não é falso. Forçado eu vou falar oi para minha esposa hoje de manhã, sabe? Eu vou dar um beijinho nela. É forçado, eu queria sair correndo para lá. Mas eu vou dar uma forçada para gerar uma coisa... Então é isso, Emerson. Nós não temos saída assim mágica. Nós temos trabalho de formiguinha. Esse trabalho é olhar para a pessoa. Tá tudo bem com você? A pessoa vai falar que não, claro. Não, vai falar isso aqui, legal. Pronto, ele já falou, você não vai resolver o problema dele, mas ouvi-lo pode atenuar aquele gatilho, aquela gota d'água que hoje ele ia explodir. Mas você foi lá e falou uma coisa, ele passou aquele dia sem explodir. E às vezes as pessoas dão sinais. O Palhaço e Psicanalista é um livro maravilhoso porque ele ensina o ato de ouvir. Hoje todo mundo quer falar, todo mundo quer ter um canal. Tava hoje cedo com o Ben. Pai, você falou sério que eu posso publicar um vídeo num canal do YouTube? Falei sério. Pô, não sei o que, né? Eu falei, mas o que você quer falar pro mundo? Cara, antes de sair abrindo a boca, aí vem com um papo, ele olha pra mim e fala, mano, esse aqui, ele fala, não acredito que meu pai vai me atormentar de novo. Eu falei, tô falando, filho, todo mundo quer falar, mas ninguém quer saber de ouvir o outro, ninguém quer saber de aprender uma coisa direito. O lance é ser genuíno. Porque de fato, quando você se prontifica a ouvir alguém, oi, tudo bem? Ah, caminhando. Legal. Muita gente fala caminhando. Caminhando é uma puta de uma dica. O cara fala, caminhando. Você fala, caminhando como assim? Então alguma coisa não tá legal. Ah, não tá muito não. O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo, cara? Você já dá aquela soltadinha, o cara fala, ah, cara, briguei, não sei o quê. Pô, meu. Sabe, então as portas sempre estão ali. Setembro Amarelo, que é do suicídio, né? Setembro Amarelo, se não estou enganando. Sim. E aí, cara, sempre os nossos encontros, todo ano tem, eu sempre participo porque, cara, existem algumas coisinhas, algumas nuances que estão por ali. Se o ouvido tivesse atento, você conseguiria, sabe, captar, assim. Eu acho que a gente está precisando ouvir como sociedade. E não te custa nada. É só você mudar a forma de encarar seus desafios. Alguém disse uma vez que a vida é uma série de enfrentar de problemas. E o legal é você saber viver entre um problema e outro. Esse é do A Sutil Arte de Ligar o Foda-se do Mark... como é?
Twain. Manson. Mark Manson. Twain não. E ele Será fala, que é? fala Esse? que a não vida tô só lembrado. fica mais complexa, né? Isso. Que assim, até as amizades, Isso. cada vez mais. Porque O segredo é quando você você viver é nesse criança, meio. basta que É. assim, Mark vamos comer uma Manson. coxinha? Vamos Manson. comer uma coxinha? Vamos comer uma coxinha ali, vamos comer. Aí você virou amigo. Aí você vai, muda de escola. Aí depois começa a trabalhar. Aí depois você casa. Aí não é só você que precisa se dar bem com o amigo. Sim, É a esposa, é o sim, marido. Aí sim. depois os filhos, porque se os filhos não se dão bem também, Isso, você para de ver esse amigo. Isso. Então a vida só cada vez te põe mais problemas, É. né? Mais situações complicadas. E o legal, o interessante, se é de sucesso, quando você consegue viver entre um problema e outro, né? Você tem que aprender, não pode ficar ligado o tempo inteiro, né? Mas as pessoas não são treinadas para isso. E esse é o papel do RH. O papel do RH é treinar as pessoas para isso. Porque senão o problema vai estourar no colo dela. Entende? E aí o problema é econômico também. Então esse é um bom argumento para você convencer a diretoria. Sabe o que é burnout? Sabe quanto tem uma indenização de burnout? Sabe que o cara tem garantia de emprego? Sabe que eu não posso despedir porque tem uma súmula do TST que diz que eu não posso despedir alguém com doença grave? E o burnout é uma doença grave? Então, na hora que ele... Eu já tive cliente que o cara apresentou atestado no dia que na entrevista de dispensa. O chefe chamou, a pessoa pegou um atestado, a pessoa vai falar o quê? Nós precisamos aqui, sabe como é que é? O mundo dá volta. Tó atestado aqui. Era um atestado, não era de dias, era um laudo médico. Não era para afastar. Era um laudo dizendo assim, a pessoa tem um burnout. O cara olhou e falou, então, olha, nós já iniciamos nosso processo, está despedido. Entrou com uma ação e ganhou. O juiz falou, a empresa ficou sabendo enquanto ela estava trabalhando. Você não pode mandar embora ninguém, como você sabe que ela tem uma doença grave. Ela tem uma doença grave, você mandou, é discriminatória. A empresa provou que a pessoa tinha um desempenho, presta bem atenção, hein? A empresa provou que eu mandei embora porque o desempenho dela estava diminuindo. O juiz falou, claro, ela está doente. Por isso que o desempenho dela está diminuindo. Então, mas eu não fui culpado pela doença. Eu não estou dizendo que você é culpado. A nossa súmula diz que mandar alguém embora com uma doença grave é despedida discriminatória. Tá, mas não foi discriminatório, foi porque ele estava desempenhando mal. O juiz entendeu desse jeito. Ele está desempenhando mal porque ele está doente. Gente, nós estamos num momento na justiça que é melhor você não entrar, não queira entrar. Os processos são de 500 mil, 700 mil, R$1 milhão. Porque é indenização de dano moral, não é hora extra que você contabiliza. O cara fez uma hora, é R$550 por hora. Não é isso. Então, vale a pena estudar, Emerson e Fernanda, para dar uma sintetizada. Nós precisamos nos preparar para isso. Vai entrar em vigor ano que vem? Não sei se é o ano que vem, falou que é o ano que vem. Vai entrar em vigor uma coisa que nós não conhecemos, não sabemos o que é. Nós precisamos começar do zero, a não ser as empresas mais bem preparadas que já estão trabalhando com isso, mas 99% não sabem o que é risco psicossocial, não sabe medir, não sabe tratar e não sabe evitar. Tem que ter esse 1 ano para você fazer isso. Você precisa ter uma assessoria jurídica para dizer para você o seguinte, tá, como é que eu resolvo isso? Quer que eu dou uma dica valiosíssima? Os acordos coletivos, que eu sempre falo aqui, né, invista em relações sindicais. Os acordos coletivos podem regular melhor a história do risco psicossocial. Eu posso ter um acordo com o sindicato dizendo assim, isso aqui está uma bagunça, já já o povo vai ficar pirando a cabeça. Vamos definir o que é risco psicossocial, nós aqui, na minha empresa? Vamos. Quais são as funções que tem risco psicossocial? Vamos colocar só a diretoria, gerência, ou esse aqui, ou aquele ali? Vamos. Se o sindicato topar, essas são as funções que tem risco psicossocial. Porque eu vou fazer um laudo dizendo assim, as funções que tem risco psicossocial são A, B e C. Um cara vai entrar com uma ação, ele é da função D. Ele vai entrar com uma ação, vai dizer que ele ficou louco, etc. A gente falou, mas nós não identificamos como risco psicossocial. O juiz vai falar assim, vocês também fizeram um laudo privado, vocês falam o que vocês querem. Agora, quando eu mostro um acordo coletivo, não, o representante dos trabalhadores estava presente. E nós fizemos um laudo em conjunto, ou um acordo coletivo definindo o que é. Essa não era. Então, não foi do trabalho a doença que ele adquiriu. Isso depende de duas coisas. Primeiro, você ter disposição para falar com o sindicato. Segundo, você ter disposição para começar a tratar desse assunto. É um assunto que leva 1 ano para fazer. Mas você precisa fazer. Se você não fizer, você vai ser a bola da vez. Então, assim, uma coisa é orientar o cliente para evitar o problema. Outra coisa é orientar o cliente para corrigir o problema. O problema instaurado, ação judicial na mesa, é separar o dinheiro. Se vai ser 1 milhão, se vai ser 500, se vai ser 200, não sei. Mas é separar dinheiro. Agora, dá para evitar. Dá para evitar tudo? Não sei, nós não sabemos, nunca tivemos essa experiência. Vai ver o que o Chile fez, vamos ver o que aconteceu com essas coisas. Às vezes tem empresa que está nos ouvindo aqui que tem unidade no Chile e não conversa. Vai ver o que está acontecendo, né? Então,
uma coisa assim, é alarmante a situação para o futuro. Há uma série de responsabilidades impostas a nós e essas responsabilidades são impostas pela lei, não dá para fugir. Você pode ficar reclamando ou você pode entender o contexto atual e transformar essa limonada num limão. Ao contrário, né? Transformar esse limão numa limonada. Uau, meu. Bom, você deixa a gente com muitos pensamentos aqui. Que desafio, rapaz. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Porque eu sei que eu não tô sozinho, né? Essa é a coisa maravilhosa da vida, pai. Isso é um problema de todo mundo e a gente quer transformar a sociedade à nossa volta. Com cada encontro, com a possibilidade dentro da empresa, sendo um líder melhor. Então, é bem importante, cara. Bem importante. Se dói no bolso é aquele incentivo maior. É tipo tomar uma multa no trânsito, né? Mas depois que você bota o cinto de segurança, você entende. Ninguém precisava me dar uma multa, né? O carro capotou ali, eu vivi por causa desse negócio. Nunca mais. Você pode poupar uma imagem, né? Um desgaste de imagem. Você pode poupar. Imagina numa cidade menor em que uma empresa grande é condenada por um assédio moral ou por um desenvolvimento de uma doença tipo burnout. Os empregados daquela cidade vão querer trabalhar na sua empresa? Porque vai todo mundo ficar sabendo, né? Vocês sabem, a empresa... Numa cidade como São Paulo, ninguém sabe o que tem lá dentro. Mas numa cidade pequena, uma empresa grande é destaque. Você é uma empresa ali no meio, você vai buscar uma mão de obra que no mercado você está manchado. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar só dar mais dinheiro? Vai sobrar, ou você vai pegar aqueles que não arrumam emprego em lugar nenhum, ou você vai buscar uma pessoa que está numa cidade tão longe que não sabe da sua imagem, ou você vai pagar mais caro pela mão de obra que talvez vá adoecer do mesmo jeito. Né? Ou você vai buscar gente que depois vai usar, de má fé, que vai usar a tua imagem negativa para explorar. Ou eu fiquei igual doente, acontece com o banco, né? Com os bancos, que já é padrão, né? Pô, sair, mete um processinho. Exato, no Como você tá muito exposto, todo mundo sabe os seus defeitos. E aí o cara de má fé explora. Tá, eu não sou uma empresa tão grande, eu sou uma empresa menor. Vai ter essa dificuldade, essa conversa vai rolar. Porque esse assunto não volta para trás. A geração que está hoje no mercado é uma geração que tem este valor. A pessoa quer se sentir bem onde ele está. Sim. Você vai proporcionar ou não vai proporcionar. Só que os incentivos só não são suficientes. Agora você precisa cuidar da saúde mental do cara. Eu ia estar falando, estou pensando no Capitão Nascimento aqui. Capitão Nascimento no Tropa 1, ele passa por um problema psicológico. Ele tá com uma... Vocês assistiram o filme? Lembra dele? Sim. E aí ele joga fora. Quem manda aqui sou eu, pá, não sei o quê. A gente está muito dentro desse ambiente corporativo, mas quando eu penso num policial, ou num fuzileiro, ou num soldado, esses caras estão expostos a coisas assim, é a morte, cara, todo dia, a vida e a morte, né? Como é tratar? Curiosidade, eu sei que é um parênteses, se você achava que o episódio ia acabar agora, eu só vou mais uma aqui pro Reinaldo, porque de fato, se eu pensar num transtorno mental, ou uma doença psicossocial, esses caras não estão super expostos? E como que lida num caso como esse? Eu também tenho curiosidade sobre isso. Agora, você parte do seguinte estágio. Na área corporativa, a gente chama de treinamento. As pessoas são treinadas. Na área militar, eles são adestrados. O nome é diferente. É esse o nome mesmo? Adestramento, nome dado para essa condição, eu chamaria de subserviência incondicional ao comando. O cara chega numa trincheira e fala, levanta-se e corram. O cara corre sabendo que ele vai tomar um tiro. A pessoa vai e corre. O que faz uma pessoa levantar sabendo que a sua vida está em risco? Ele não fala assim, eu não vou coisa nenhuma. Quem que faz isso? Quem que faz isso? Né? Então, assim, é um universo diferente. Eu não sou um psicólogo para tentar entender o que tem na cabeça, mas é condicionamento. É o tal do comando e controle, levado ao último grau. A pessoa que defende uma fronteira com um fuzil apontando para outro, disposto a matar ou a morrer, não é como um trabalhador numa empresa disposto a trabalhar 10 horas ou 8 ou obedecer o chefe. Não é. Mas ele está mais indisposto a fazer isso do que o cara do exército. Por quê? Comando e controle e adestramento. Agora, o que passa? É legal saber disso, né? Porque aí as empresas vão começar a absorver isso. Esses caras aqui não tem área de treinamento, não é área de adestramento. Imagina ter uma placa escrita adestramento. Meu amigo, você haja milhão de multas. Imagina os cachorrinhos. Mas é assim, imagina
como é que é a vida, a cabeça de um cara nesse modelo. Não, o Taveira aí, o pai dele, policial. Ó. Então, o policial, ele põe a Faca na cara caveira lá. na tapa. É muito, eu já conheci, tinha grandes amigos que são policiais militares. É um cara diferente. Ele tem uma forma de pensar diferente. Então, assim, mas o mundo corporativo nunca toca com o mundo militar. Nunca. Já tentaram várias vezes fazer isso, né? Você vê muita gente da uma geração, uma anterior à minha, talvez, que estavam na direção, que sempre usava modelos militares para obter o sucesso da empresa, né? Claro que dosado, não estou falando que é um criminoso, não. Dosado, etc, etc. Mas hoje a gente não faz mais isso. A gente abandonou, eu imagino, no modelo brasileiro, que não é um modelo ruim. Eu acho o modelo americano, que a gente fala do modelo de sucesso, eu acho ele desumano. O modelo americano de você tem que vencer, você tem que ganhar, você tem que 7 passos para você alcançar o máximo. Eu acho isso desumano, degradante. Parece que o ser humano só nasceu para aquilo lá. A gente não, quando a gente aponta uma doença mental, um transtorno mental, a gente está indicando, nós somos de vidro, nós vamos quebrar se a gente passar desse limite. Eu quero ter uma vida saudável, eu quero trabalhar 5x2. Eu quero lutar por isso também, né? E não é ilegítima essa luta. Não é, afinal de contas, nós não estamos aqui só para comprar produtos no shopping. Nós estamos para ir num parque público, olhar um lago, jogar um pãozinho para um pato, sei lá, essas coisas que não custam nada, né? Nós estamos aqui. Mas a gente precisa dar valor a isso. E que medida a empresa, os recursos humanos, consegue colaborar com isso? Eu chegar para um cara e falar, cara, você trocou de telefone de novo, né? Você está assumindo um carnezinho, mais um carnezinho, que isso contribui também para desenvolvimento da doença na empresa. E ao mesmo tempo que eu não posso invadir a vida privada dele, eu estou cuidando de uma saúde que tem muito de privado. Então eu preciso, em alguma medida, entrar nisso, sem violar a lei da intimidade, etc. Como é que eu faço isso? Por isso que eu estou dizendo, talvez o sindicato nos ajude. Porque ele também quer o mesmo bem. Ele também quer a saúde do trabalhador. Então, cara, eu tenho um programa que é um pouco invasivo no conceito de hoje. Vamos fazer? Você faz junto comigo? Aí eu vou lá e boto uma psicóloga, uma visita na casa do cara, sei lá, tô imaginando besteiras aqui, né? Ou um aplicativo para todo mundo financeiramente dizer quem está endividado aqui, a gente tem sei condição de lá, saber. alguma coisa, Ou cursos mesmo de finanças, para o cara aprender aqui. Que é o que de fato acontece, né? Vamos dar um curso para todo mundo aí, porque... Tudo bem, como direção defensiva, né? A gente parte da ideia de que o treinamento pode salvar a pessoa. Realmente salva. A história do assédio que eu tenho feito com as empresas é assim, eu estou treinando as pessoas para que elas não sejam assediadas, mas para que também ela não assedie os outros. Principalmente isso. A gente já falou, já teve várias conversas sobre isso, mas esse tipo de coisa também, e agora eu vou entrar numa coisa que o Reinaldo vai falar assim, pô, Fernando, mas você acha que não força? Você falou assim, ó, esse tipo de situação atinge um determinado nível para cima na organização, né? A gente falou sobre isso. Você acha que isso não força também com que de um nível para cima, então, sejam todos PJ? Pô, Fernanda. Porque, pô, vai me dar tanta dor de cabeça isso. Vamos deixar tudo PJ. Pô, aí vai dar mais ainda. Mas eu encerro o contrato e acabou, sei lá. Mas o processo tá ali, do mesmo jeito. Esse cara não vai dizer, eu era PJ e me ferrei lá. Pronto. É assim. E ele ganha um pouco mais porque ele era PJ, entendeu? Aí... A algema era maior, era mais pesada. Não... Essa sua pergunta está embutida uma coisa muito curiosa, que é assim, por que tem proteção para o CLT e não tem proteção para o autônomo? Por que o cara tem 13º? Por que ele tem férias? Por que tem limite de hora? Eu não tenho limite de hora lá no escritório. Ninguém me perguntou se eu saí de noite ontem do escritório, se eu vou trabalhar amanhã, sabadão. Ninguém pergunta isso. Por quê? O que eu tenho de diferente? Você não é explorado? Claro que eu sou explorado. Nesse contexto, sim. Meu cliente vai lá, ele contrata eu porque é mais barato do que o meu concorrente. Talvez por isso, né? Entre tantas outras coisas. Então, assim, a primeira pergunta que a gente faz é, será que nós estamos no modelo certo de encher de direitos os trabalhadores da CLT e nunca pensar no cara do autônomo? E aí eu acabo forçando a empresa a querer o PJ, né? Aí a segunda coisa, não dá pra gente falar nesse momento, claro, mas... Não vamos entrar, mas já assim, tivemos outras conversas. O PJ, eu volto a falar para vocês um tema que está ainda na pauta do dia. O Supremo Tribunal Federal suspendeu todos os processos do Brasil
Só no tribunal daqui de Campinas são 3 mil processos que tratam de vínculo de emprego de PJ. Pode ser que o Supremo está dando uma dica. Pode ser que ele diga assim, pode contratar o que você quiser de PJ. Porque agora o cara quer vir reclamar, passou 5 anos não pagando nada pra gente e Contrato agora lá, ele quer... concordou e agora... A gente é a abelha que se lambuzou no mel e acabou morrendo afogada no mel, sabe? Tem essa história? Acho que não. Foi uma boa analogia. Acabei de inventar uma história. Acabei de inventar uma analogia Com ridícula. abelhas talvez não, mas com ser humano acho que sim. Então, o empregado, ele age de má fé, segundo essa visão do Supremo. Fala, não, peraí. Que história é essa de você nunca poder ter escolhido? Você ficou 10 anos na empresa, você nunca podia ter ido para um outro lugar? Falou, tchau, não quero mais aqui. Aí você emitiu nota fiscal, recolheu 1,5% de imposto de renda, enquanto o empregado recolheu 27,5% de imposto, e você quer agora só receber o bônus, o fundo de garantia, férias, FCC. O Supremo está com isso na mesa. Deve acontecer no segundo semestre essa decisão. A gente vai ter que fazer um extra aqui, porque tem que falar. Esse negócio, na hora de decidir, vai ter que falar. Vai ter que o Jornal Nacional, fazer aqui plantão do Jornal Nacional, mudou tudo no Brasil. Se acontecer isso. Então, são duas coisas, né? A gente encheu demais o trabalhador de direitos. A gente encheu demais. Entenda bem essa minha frase. Não é assim, Reinaldo é um neoliberal golpista. Não é isso que é. É assim, a gente tem muitos direitos para um trabalhador da CLT. E nenhum direito para um autônomo. Isso tem alguma coisa errada. E ele trabalha igualzinho. Trabalha mesmo tanto, paga os impostos e tudo mais. Qual que é a diferença? É que alguém explora o lucro a partir do seu trabalho? Isso aqui, a gente ainda precisa discutir isso, né? O pecado do lucro, né? Mas é um tema. Agora, o PJ puro, de verdade, não pode entrar na justiça pedindo dano moral, burnout, assédio, nada disso. Porque daí ele vai ter que pedir para a empresa dele mesmo, que é ele mesmo. E aí... Ele pode até falar assim, o meu cliente me expôs a uma situação. Tem os crimes, né? O cara me xingou na frente de todo mundo. Isso é crime. Aí vai na polícia, qualquer um, empregado ou não. Agora, o PJ, legítimo PJ, ele tem um clientão grande que ele vai com muita frequência, e o cliente assediou, constrangeu, sem praticar crime, ele não tem direito a nada. O empregado tem. O PJ, assim, verdadeiro, não tem nada. Eu falo verdadeiro ou não verdadeiro. Verdadeiro é o travestido. CLPJ CLPJ. O CLPJ tem, né? Porque ele vai ter que entrar com uma ação para ganhar o vínculo, que já não está ganhando mais, mas não é que está perdendo, está suspenso. E aí, ganhando, aí ele consegue tudo. Fernanda, colocou a cereja do bolo aqui na mesa, hein? A cara dela. Vou atrás dos meus direitos. Já tá querendo um processo. Não tá nem pensando no trabalho, cara. Tá vendo como contamina? Isso é um risco psicossocial. Eu tô aqui para representar. Vocês estão cada um tá representando aqui. Eu tô representando a massa trabalhadora. Reinaldo, muito obrigado. Tem algo que você veio para dizer que a gente não te perguntou? Cara, eu acho que não, tem muita coisa ainda no ar, qualquer coisa que eu vou falar aqui, aliás, tudo que eu falei aqui é uma questão de opinião por enquanto, né? Tem muito, aí não tem nada para cravar, escrever na pedra, e isso é aterrorizante porque você não tem certeza, né? Mas isso só mostra uma coisa, nós precisamos ir atrás da informação, tem muita informação disponível e tem várias opções na mesa. O que eu não posso é deixar a bomba explodir, porque a única opção que sobra é o processo judicial, é a queima de imagem, restabelecimento de imagem, troca de pessoas, aquele estresse todo, né, que só agrava isso. Eu preciso investir tempo nesse troço. Assim como a história da igualdade salarial, né, se me permite fazer só uma volta. Cara, esse negócio é super novo, a igualdade salarial era do ano passado. E o que foi feito para resolver? O que as empresas... Não, agora as empresas são todas resolvidas. Não, tem planos, todas as empresas têm planos para resolver essa história, as mulheres vão entrar como os homens, vão ter condições de disputar cargos de gestão. A minha empresa tem treinamentos para fortalecer a mulher para ela competir em pé de igualdade, porque a lei manda isso também. Lei 14457, vai ler a lei, ela fala lá. A empresa tem que proporcionar treinamentos para as mulheres para que elas possam também concorrer em pé de igualdade com os homens. Porque ela entende que o homem, durante décadas, ele sempre foi criado para ser treinado para ocupar os cargos. A mulher não. Ela entrou e está ocupando um espaço que era do homem, vamos dizer assim, né? Então ela não tem o preparo, o preparo que o homem tem. A empresa tem que viabilizar treinamento. Quem está fazendo isso? Não estão fazendo.
Então, assim, o processo legislativo está muito rápido, eu já falei isso para vocês uma vez, está líquido, o negócio está vomitando leis. Nós estamos uma pandemia de leis trabalhistas. E as empresas estão se posicionando meio assim, essa aí eu acho que não pega, vamos esperar o tempo passar. Não dá para esperar. Você tomar uma pancada, o desgaste é grande. Precisa investir tempo, precisa investir dinheiro, precisa investir pessoas, precisa ter estrutura, não tem jeito. E a empresa pequena, média ou grande. Claro que não estamos falando de empresa de 10, 20 empregados. 100 para cima, está tudo nesse bolo aí. Igualdade salarial, e de critérios remuneratórios, cotas, essa história agora das questões das doenças psicossomáticas, está tudo no mesmo barco. É isso, prepare-se. Dá tempo. A boa notícia é, dá tempo. Nós estamos fazendo esse contato aqui há 1 ano da entrada em vigor. Dá tempo de você fazer. Busque informações. Pense no sindicato como um aliado para esse processo, né? Porque nós já temos essa ferramenta. A lei permite que o sindicato agora faça coisas que antes ele não podia. Então aproveite essa oportunidade. Vai se relacionar com eles. É isso. Dá tempo e tem várias possibilidades. Obrigado, Reinaldo. Valeu. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau. Tchau.